Cristo é revelado em sua própria palavra. Nesta série de mensagens, nós vamos aprender a respeito da mudança de coração, a troca de espírito e o que a presença de Deus está realizando nesses últimos dias, desde que se cumpriu a promessa, a profecia de Apocalipse 10:7, que quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta, o mistério, o segredo de Deus seria manifesto, seria revelado. Porque é no tempo do aparecer de Cristo, no tempo de sua aparição, que seus filhos se manifestariam com Ele. Deus ajude a cada um de nós na compreensão da sua palavra, neste tempo da restauração de todas as coisas. Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do parágrafo ou do versículo 16. 1 João, capítulo 4, versículo 16, onde está escrito assim na Santa Palavra de Deus: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, ou que Deus nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Eu vou repetir este versículo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Você pode estar lendo aí, Deus é caridade, não é mesmo? Mas a tradução mesmo é amor. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós temos vindo humildemente diante da Tua presença, pedindo misericórdia pelas nossas vidas, sabendo nós das nossas limitações e incapacidades, mas reconhecendo que Tu, como mesmo ontem, hoje, eternamente, pode todas as coisas, e nos prometestes que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faria presente. Então nós cremos que Tu estás aqui, porque a Tua palavra testifica disso. E nós não precisamos de nenhuma emoção, de nenhuma sensação para confirmar estas coisas, porque o próprio Senhor tem revelado isso em nossos corações, de que o Senhor vela por Tua palavra para a cumprir. E se está escrito em Tua palavra que o Senhor estaria com aqueles que Te buscam diligentemente, então estamos Te buscando, então cremos que estás aqui conosco, nos ajudando em nossa caminhada. Então pedimos, Pai, que Tu nos ajude mais uma vez, cure o enfermo que está em nosso meio, qualquer problema, Pai, tanto no físico quanto na alma das pessoas, que possamos nos libertar de tudo aquilo que não é próprio, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que tenta nos prejudicar, tanto na nossa saúde natural como na saúde espiritual, e que o grande Espírito Santo tome conta das nossas vidas e tire para longe de nós todo o pecado, toda a injustiça, e que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, possa tomar conta dos nossos corações. É no nome de Jesus Cristo que nós Te oramos e Te pedimos. Amém. Poder sentar. Eu pararei por alguns cultos, ou talvez apenas por esse, com a meditação que estamos tendo, com o sermão pregado pelo mensageiro de Deus, com o título Quem é este Melquisedeque? Nós vamos parar um pouquinho com esse estudo, porque eu gostaria de passar algo para vocês no que está na mensagem: Cristo é revelado em Sua própria palavra. E, claro, nesse culto ficaremos apenas com a parte das primeiras frases, onde nós vamos aprender a respeito do amor de Deus que tem sido derramado em nossos corações. Nós professamos que amamos a Deus, professamos que temos amor, professamos que amamos o próximo. Então vamos aprender um pouquinho sobre isso, porque as Escrituras dizem que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, eu quero que você preste bem atenção nesse instante, porque se foi nos ensinado que Cristo é revelado em Sua própria palavra, eu creio que está muito bom nós tomarmos um pouquinho desse sermão, um pouquinho deste alimento, né? Já depois que temos 12
13, quase 14 cultos, se não me engano, falando sobre o assunto sobre Melquisedeque. Temos aprendido muita coisa para a vida prática. Mas nós estamos tratando agora um pouquinho da forma como Deus mesmo tem vindo para nos ajudar, nos levar adiante, mudando nossa natureza e mudando nossos pensamentos, nossa mente, inclusive, uma vez que o mundo está em loucura. O mundo está em loucura. No sentido, você pensa numa manada de elefante, de boi, de seja o que for. Aqueles animais que costumam pastar, viajar em bandos. E quando um daqueles se assusta e corre de um lado para o outro, os outros também começam a correr, porque eles pensam que tem algum perigo, qualquer coisa. Um daquele bando se assusta, todos os outros se assustam também, e daqui a pouco eles começam em disparada a correr, sem saber para onde estão indo. Possa ser que na frente tenha um rio intransponível, possa ser que tenha um buraco e todos vão cair dentro, mas o certo é que eles correm em disparada e ao longe se escuta o barulho como se fosse de um terremoto, de um trovão, porque uma manada de animais está em disparada, estão enlouquecidos, e o medo de um passa para o outro, o temor de um passa para o outro, e assim todos correm. É assim que está a situação das pessoas. Você diz, mas eu não vejo ninguém correndo. Eu estou falando aqui, mostrando como exemplo. Mas é de uma forma que, se uma pessoa diz uma piada, então todos querem contar a mesma piada. É de uma forma que, se um se dá bem numa música, então no outro dia você vai encontrar centenas de imitadores tentando imitar, e vem imitadores de imitadores, e assim vai. Se sai uma moda, depois todos correm atrás, tem que comprar a roupa do mesmo jeito, porque eles têm perdido suas mentes. Não é só Maria vai com as outras, não, é Quitéria vai com as outras, é José vai com os outros, e está desse jeito. Um pende para um lado, todos correm também do mesmo jeito. Então, existe um contraste agora nisto, porque enquanto o mundo está desta forma, procurando exemplo a que seguir, Deus tem descido nesta hora para dirigir nossas mentes, dirigir nossos caminhos, nos ensinar, guiar nossos passos. Deus tem descido neste tempo final, quando as pessoas estão com suas mentes insanas. E Deus veio exatamente para restaurar a mente de seus próprios filhos, somente dos seus filhos. Deus veio restaurar. Se você prestar bem atenção nisto, você vai entender porque estamos pregando sobre a parousia. Você vai entender porque a descida prometida nas Escrituras, ou a parousia de Cristo, tem acontecido, quando o próprio Deus, Cristo, o Espírito Santo, tem vindo, como disse o mensageiro, ele está aqui, agora é o seu aparecer, e ele tem vindo para dirigir nossos passos, para mudar nossa natureza, para dirigir nossos pensamentos, porque o mundo está perdido. Então o grande pastor do rebanho, como diz Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia-me a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Enquanto isso, os outros estão correndo como uma manada em debanda. Mas os filhos de Deus, Deus os está juntando, cada um deles, em torno da sua palavra. Estão entendendo? Amém? Então, nos foi prometido, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que no tempo final, Deus enviaria à terra o profeta Elias, ou um homem com o ministério de Elias, para restaurar o entendimento dos filhos de Deus hoje, para eles terem o mesmo entendimento, a mesma compreensão dos seus pais, que eram os apóstolos. Literalmente se lê assim: eis que eu enviarei ao profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá os corações dos pais aos filhos. Bem, você sabe que isto que eu acabei de ler, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, foi o ministério de João Batista. João Batista foi quem restaurou o entendimento dos pais aos filhos. Veja, isso está no livro de Lucas capítulo 1, versículo 17. Porque irá diante dele, isso era o anjo falando a Zacarias, o esposo de Isabel, pai e mãe de João Batista. O anjo disse:
irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para apresentar ao Senhor um povo bem disposto. Você percebe que a Escritura nos diz, veja, que o anjo do Senhor, que foi enviado no versículo 11 de Lucas capítulo 1, ele disse a Zacarias que João ia vir, estaria sob a unção de Elias, do espírito e virtude, que quer dizer poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Porém, você nunca verá ali que João converteu o coração dos filhos aos pais. Não era para João converter o coração dos filhos aos pais. O ministério de João Batista era converter o coração dos pais aos filhos. Então, quando você regressa a Malaquias capítulo 4, versículo 5, você nota, também nos diz ali, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, que eu já vos disse, acabei de vos anunciar que foi o ministério de João, e continua, a profecia dizia assim, e o coração dos filhos aos pais. E João não fez isso, do coração dos filhos aos pais. João converteu o coração dos pais aos filhos, que era trazendo aqueles que criam nos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do Antigo Testamento, aqueles que tinham aquela compreensão, eles teriam agora que crer no Filho de Deus, no Evangelho que os patriarcas pré-anunciaram ou pronunciaram em seus dias, porque havia uma mudança entre a lei e a graça. Então, essa foi a dificuldade daqueles homens naquele tempo, foi entender que estavam numa mudança de dispensação e que eles teriam que mudar o entendimento deles. Quem só cria no Antigo Testamento, na lei, nos profetas e nos salmos, agora tinha que entender que o Filho de Deus estava em atuação, trazendo as boas novas da salvação. E enquanto a lei era como um policial, que quando você fazia algo de errado, a lei te condenava, te colocava na cadeia, a graça trazida por Jesus Cristo veio como um favor imerecido, porque você tinha quebrantado a lei de Deus, então você estava aprisionado, vamos dizer assim. A graça trazida por Jesus Cristo vai lá e te tira da prisão e diz, eu te deixo livre, vai e não peques mais, entende? Então tinha que haver este consenso, esta mudança. Mas o restante da profecia dizia que o espírito e poder de Elias converteria os corações dos filhos aos pais. Primeiro foi dos pais aos filhos, mas depois foi dos filhos aos pais. E Deus disse por quê? Para que eu não venha e destrua a terra com maldição. Esta parte de converter o coração dos filhos aos pais, que João Batista não fez, era um trabalho que quem faria seria o homem que teria o ministério de Elias nos últimos dias. Agora, a pergunta é, qual é este coração que seria convertido? Qual é este coração que seria convertido? E quem seriam estes filhos que teriam seus corações convertidos para a fé dos pais? E quem são esses filhos? Quem são esses filhos? Nossa primeira resposta a essas perguntas já tem sido mostrada para nós em outros estudos, em pregações anteriores, você já conhece. O profeta do Senhor, na mensagem Tirando o Véu, observe o que eu vou ler aqui. O irmão Branham nos ensinou que há uma fé intelectual e há uma fé que vem do coração. Então você vai analisar agora. Você pode imaginar que eu tenho falado muitas coisas aqui que parece que não tem nada a ver com o tema que eu vos disse antes, mas nós estamos prosseguindo. Estou levando a mente de vocês em prosseguimento agora. Observe. Há uma fé intelectual e há uma fé que vem do coração. E lemos em Ezequiel que Deus nos dá um novo coração. Deus nos dá um novo coração e Deus nos dá um novo entendimento. E quando Deus nos dá um novo coração e nos dá um novo entendimento,
Ele nos dá então um novo espírito. Este novo espírito é um desejo novo. E finalmente, quando estamos prontos, Ele nos dá seu espírito. Veja, Deus nos dá um novo entendimento, nos dá um novo coração e nos dá um novo espírito. Quando esse processo é feito na vida de cada um de seus filhos, então Deus nos dá a si mesmo, ou Ele nos dá de si mesmo, ou Ele nos dá de seu próprio espírito. Ele mesmo vem para morar em você. Somente vamos ler isso como está no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, eu vou começar com o versículo 26, onde o profeta Ezequiel começou a dizer assim na sua profecia. Ezequiel 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Veja o processo, viu? Vou repetir outra vez. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E que mais, Senhor? E porei dentro de vós o meu espírito. Isto é por último. E farei que andeis nos meus estatutos. Não tem como andar nos estatutos de Deus, ou sobre as ordenanças divinas, sem acontecer estas mudanças aqui. Com o coração antigo, com o entendimento antigo, com o desejo antigo, jamais o homem e a mulher procurará seguir a verdade. Sempre procurará desculpa, entendeu? Sempre terá desculpa, sempre terá coisas para fazer, sempre terá lugares onde ir, sempre terá prazeres da carne para desfrutar, sempre terá qualquer coisa para fazer, menos seguir a palavra. Porque não há espaço, não há ambiente, viu? O vaso não tem onde colocar uma coisa tão sagrada. Jesus disse, não adianta você colocar vinho novo em odre velho. Odre velho só aguenta vinho velho. Esse coração antigo, esse desejo antigo, essa velha natureza, só aguenta mesmo as coisas velhas, do velho homem. Mas aquilo que é novo, que vem de Deus, que traz uma nova compreensão, isso só pode ser colocado num vaso que foi transformado, não um vaso remendado. É diferente isto. Porque o vinho novo, quando se coloca no odre velho, o odre velho rebenta. O vinho novo, ele tem um tempo ali de fermentação ainda, ele é forte para aquilo. Então o odre velho, ele se estoura, se estraga. E é por isso que muitas pessoas vêm com tudo, vêm com muita sede. Inclusive quando vêm para a mensagem. E dizem, eu nunca ouvi isso em nenhum lugar, eu nunca aprendi determinadas coisas. Mas, no entanto, quando começa a se colocar um pouquinho, aí não, aquilo rebenta, não aguenta. Não aguenta, diz, é demais para a minha cabeça, é demais para mim. O que acontece? Precisa-se de um processo. E quando mesmo pessoas que vieram para a mensagem e se acharam tão bem, se sentiram tão bem, no início, nos rudimentos, quando estava ainda em fase de evangelização, e tudo que se poderia dizer era que Deus enviou uma mensagem, era que Deus enviou um profeta, e as pessoas abraçaram isto com fervor, e se sentiram muito bem com aquele início, sem dar um prosseguimento nas coisas. E Paulo chegou a dizer, você não pode ficar nos rudimentos. Você não pode ficar menino toda a vida, você tem que amadurecer na fé. Então agora, quando se chegou o tempo de Deus nos dar o alimento sólido, mostrar toda a revelação da sua palavra, então você vê agora muitas pessoas que não dão conta de acompanhar isto. Muitos pregadores que dizem, olha, eu não vou voltar atrás do que eu já ensinei. Porque é um vinho novo, uma revelação nova, um maná fresco, que não cabe naquele vaso, não cabe naquele vasilhame. Se tentar colocar, vai arrebentar. Mas para poder Deus fazer isto, para poder Deus nos dar do seu Espírito, hoje, eu digo hoje, porque Deus dá de seu Espírito, nos diz Lutero, foi uma coisa. Para Deus dar de seu Espírito, nos diz de João Wesley, foi outra coisa.
Mas para Deus dar o seu Espírito para nós hoje, nós temos que saber muito mais do que eles souberam. Porque a completa revelação da palavra só veio nesses últimos dias. Eles morreram vendo apenas um pedacinho da verdade, mas aquilo foi o suficiente para eles. Mas quando Deus abriu mais um pouco da sua mente para a igreja, agora sim, você tem que estar apto, tem que estar pronto, tem que se colocar sobre a torneira para poder encher outra vez. Porque aquilo que se tinha antes já não vai servir mais para hoje. Veja aqui o processo em Ezequiel 36, versículo 26. Dar-vos-eis um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém? Então, você aqui vai notar, você notará aqui, que este novo coração, que ele prometeu fazer com seus filhos, e novo espírito, e finalmente, seu espírito entrando em nós para produzir uma coisa. Veja, primeiro, novo coração, depois, novo espírito, e finalmente, seu espírito, o Espírito Santo, entrando em nós, seus filhos, ou a todos aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, para produzir uma coisa. E essa coisa que o Espírito Santo entra em seus filhos para produzir, é isto: nos dirigir para que andemos em seus mandamentos. Nos direcionar para a fonte, nos direcionar para a verdade, o qual é sua palavra. Este é um trabalho que só Deus pode fazer. Só o Espírito Santo pode guiar o homem e a mulher para a verdade. Desejo próprio, vontade própria, boas intenções te levará para a igreja, te fará se unir a um grupo religioso apenas. E você ali se sentirá muito bem, e cantará, e louvará, e aplaudirá, participará de todos os sermões, de todas as cerimônias, ou seja, o que for que se apresente ali. Você, por si mesmo, com seus próprios pés, com a sua própria vontade, mas somente Deus, somente o Espírito Santo pode te dirigir para a verdade. E quando Deus te dirige para a verdade, então todas as pessoas olharão para você atravessado e dirá que você está louco. Porque você agirá diferente, você pensará diferente, você crerá diferente. Porque não é você pensando, não é você crendo, não é você fazendo, é Deus em você realizando esta obra. Porque é um trabalho dele. Paulo disse: aquele que começou em vós esta boa obra, a aperfeiçoará. Só Deus pode aperfeiçoar. Só Deus pode aperfeiçoar a sua crença, a doutrina verdadeira no coração dos seus filhos. Só Deus pode fazer isto. Bem? Então, e faremos. Quando isto acontece, então você vai fazer, nós faremos as coisas que a palavra diz para nós fazermos. Nós chegamos a ser realmente a palavra de Deus manifestada em carne. Assim como Jesus era a palavra de Deus manifestada em carne, nascido através da Virgem, assim também cada filho de Deus tem que se tornar a palavra manifestada em carne, porque eles também têm nascido da Virgem. Por isso somos nascidos, como Paulo disse. Paulo chegou a chamar a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, como imaculada, virgem, casta e pura. E você não passa a pertencer na igreja. Você nunca pertencerá, se agregará, se unirá à igreja. Você tem que nascer nela. Na verdadeira igreja de Cristo, você tem que nascer nela. E se nasce, como? Paulo disse: por um Espírito, somos todos batizados, formando um corpo. É o Espírito Santo. Só nascendo do Espírito Santo, da água e do Espírito. Então quer dizer que você nasceu na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ela é virgem pura, porque ela não está contaminada com nada. Então, outra vez, são nascimentos virginais aqui na terra. Filhos e filhas de Deus, pertencente, outra vez, à Virgem, a igreja pura e imaculada, que ela não pode de forma nenhuma ter nenhuma mancha. Não pode, ela tem que ser perfeita.
E é por isso que Deus envia apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para aperfeiçoar a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o mensageiro de Deus pregou a mensagem imitação do cristianismo, o irmão Branham disse: Deus teve que dar-lhe um novo coração. Ele estava se referindo à profecia do profeta Ezequiel. Mensagem imitação do cristianismo. O irmão Branham disse: Deus teve que dar-lhe um novo coração, não um remendado, viu? Senão um novo. E esses são os intelectos com que você pensa. Uma nova forma de pensar. Ele está explicando aqui o que é o novo coração. Deus não vai arrancar teu coração aí, sabe? Fazer uma operação como ele fez com Adão. Fez Adão dormir, tirou uma costela e fez Eva. Mas Deus não vai fazer essa operação em você. Arrancar teu coração e colocar outro. Aqui se está explicando, um profeta deu a profecia, outro profeta está explicando para nós a profecia. Observe. Esses são o intelecto com que você pensa. Uma nova forma de pensar. Este é o novo coração. Uma nova forma de pensar. Então lhes deu uma nova forma de pensar. Se isso é correto, então ele disse depois disso: então eu lhes darei um novo espírito. Que é isto? Um novo desejo. Veja, porque como é que vem teus desejos? Você tem que pensar primeiro. Você deseja melancia e daqui a pouco você pensa na melancia e começa a desejá-la. Você pensa naquele bife bem suculento, começa a desejá-la. Mulher assim, aí vai preparar já os temperos, já fica imaginando até o sabor, começa a desejá-la. Por isso que Jesus disse: todo aquele que olhar para uma mulher e a desejar em seu coração já adulterou com ela, porque primeiro pensou sobre aquilo. Então, se você entender essas coisas, você saberá o que é o novo desejo, você saberá o que é o novo pensamento, você saberá o que é o novo coração, tudo isso, porque está tudo explicado nas Escrituras. Veja isso. O profeta continua aqui: se isso é correto, então ele disse depois disso: então eu lhes darei um novo espírito. O que é isto? Um novo desejo. Depois que você tenha um novo coração e um novo espírito, observe essas duas coisas, um novo coração e um novo espírito, que isto fique bem claro para que você entenda as outras coisas que sempre estamos pregando. Um novo coração é uma nova forma de pensar. O novo espírito é um novo desejo. E esse novo desejo é de fazer a coisa correta. Agora vamos prosseguir. Depois que você tenha um novo coração e um novo espírito, ele disse: então porei meu espírito em vós. Seu espírito. O profeta diz: parte do Logos em você, controlando suas emoções. Isso é que é importante. Controlando suas emoções. Por que foi que eu comecei dizendo que o mundo está com suas mentes insanas? Porque eles não têm controle sobre suas emoções. O que desejam, eles então fazem. Se deseja a mulher do vizinho, vai lá e dá um jeito de tomar. Se deseja o marido da outra, vai lá e traz. Entende? A bebida que desejam, simples, vai lá e compra e toma. A comida que deseja, vai lá e tudo isso. Ou você acha que também não se torna um pecado a glutonaria? A Bíblia chega a dizer que o Deus deles é o ventre. Eles gastam milhões com isso, com boas comidas granfinas. Eles não estão preocupados com quem está passando fome, com crianças famintas na África, no Nordeste, ou seja o que for. Isso é tudo propaganda que eles lançam aí para enganar as pessoas, para poder demonstrar uma aparência de santos, como se estivessem preocupados. Não, senhores, eles estão preocupados em tomar mais, para enriquecer suas contas bancárias, para poder gastar com coisas que não convêm. Simplesmente isso. Porque eles não têm controle sobre seus desejos, eles não têm controle sobre suas emoções. Se tivessem controle, um político rico, milionário, não precisaria estar aí nessas facaltruas, como sanguessuga, ou seja o que for.
se tornando vampiro? Como é que já são ricos e ainda entram em problemas como este? Em questão de sangue, que salva vidas e tudo mais. Enriquecendo as custas de superfartura em cima de ambulância, de remédio que compra. Eles não perdem a oportunidade. Porque a única forma deles satisfazer o desejo do seu coração. Eles não precisam mais de tanto dinheiro. Mas suas emoções estão sem controle, estão loucos. E não pense que é só os ricos. Poderíamos falar aqui da loucura dos pobres, que mesmo sabendo que são pobres, mas querem viver como ricos. Mas o profeta disse, ele nos dá de seu espírito, parte do Logos, em você, controlando suas emoções. Por isso você não faz determinadas coisas, por isso você não fala determinadas coisas, por isso você não age como as outras pessoas. E cada vez que você estiver agindo como os outros, falando como os outros, atuando como os outros, não custa nada você vir ao altar e dizer, Senhor, eu estou em problemas, eu não quero ser assim. Controla minhas emoções. O que é que custa nós fazermos isso? Quando estamos doentes e não sabemos pedir? Senhor, eu não aguento mais essa dor. Senhor, o médico já não dá jeito. Senhor, ajuda-me nisso. Você se apega em qualquer esperança que possa advir. Então pense, se você soubesse que amanhã ou amanhã já não te pertencesse, como se você não soubesse, que você sabe que o amanhã não te pertence, mas você vive fazendo plano para anos na frente. Mas se você tivesse hoje a plena certeza que amanhã tudo estaria destruído, e somente os que verdadeiramente estivessem contritos com Deus, era que se livraria da grande hecatombe que vai cair sobre a terra. Como você estaria hoje? O dia todinho, nesse dia de domingo, você teria passado na igreja. Não só trabalhando como estávamos, mas orando em jejum e oração, dizendo, Senhor, tem misericórdia, me livra, eu não quero perecer com os demais. Mas como você acha que terá tempos para frente para se arrepender, então você vai empurrando com a barriga e no último caso é que você estará clamando por misericórdia. As pessoas estão loucas. Por que será? Teus familiares não te acompanharam. Por que será que teu filho, tua filha, teu neto, ou seja o que for, não estão aqui contigo? De se ajoelhar diante de Deus, porque eles não conhecem esse Deus, nunca tiveram experiência com Deus, então eles acham que pedindo a você, você que sempre está em oração e procurando estar contrito com Deus, eles acham então que Deus te atenderá, terá dó dela por causa de tua fé. Deus não precisa de intermediário. Isso não é diferente de pedir para Sebastião, porque não sabe pedir para Jesus. Não é diferente de pedir para Frei Damião, porque não sabe pedir diretamente para Jesus. É a mesma coisa. Só existe um mediador entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo. Tudo se peça ao Pai em nome de Jesus Cristo, mas eles não querem aprender estas coisas. Então vão deixar para o último instante, e no último instante irão a você. Entendeu? Pedirão ajuda a você, e você não vai poder ajudá-los. Porque você não tem para eles. O que você tem é suficiente para você. Veja a parábola das 10 virgens. Dá-me do teu azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Não, eu tenho o suficiente para mim. Não é questão de falta de dó, falta de piedade, falta de misericórdia. O coração dói por dentro, mas você não tem para estas pessoas. O que você tem é suficiente para você prosseguir. Agora, o que você tem e o que você pode dar, elas não querem receber. O que você tem e o que você pode dar é a verdade, é a palavra. Mas a verdade machuca, a verdade corta, a verdade dói. As pessoas não querem ser corrigidas. Não querem ter suas emoções controladas. Querem viver sem controle. Por isso que estão aí indo de direção ao buraco. Então nós encontramos que este novo estudo da mensagem que começamos hoje, nesta mensagem de Cristo, é o mistério de Deus. Aliás, Cristo é revelado em sua própria palavra. Nós encontramos que o irmão Branham, em realidade, ele começa esta mensagem tratando com a condição da mente das pessoas. Ele começa assim, tratando da condição da mente das pessoas e como a loucura tem superado as pessoas ao ponto de onde eles chegam a ver formigas gigantes e escorpiões com cabelo de mulher. Estão tão sem controle de suas emoções, estão alteradas, como em estado
de êxtase, como se estivesse movido por alguma droga, altera todo o sistema nervoso, toda a tua consciência ou inconsciência, ou seja o que for. Eles estão caminhando nesta direção, já estão sendo direcionados a isto, por imagens da quarta dimensão, vindo através dos aparelhos de televisão. Por isso hoje os desenhos para as crianças só trata de monstros e mais monstros. Por isso você vê essa epidemia que tem desse desenho animado que toda criança gosta, o Digimon, Papamon, eu não sei nem como é que é isso, essas coisas. Entende? E quando você traduz a coisa, um é demônio de bolso, outro é pequeno demônio de voadores. Só que eles não sabem. Entende? E isto vai levando esta geração a ponto que eles ficarão num estado de loucura tão grande que eles verão formigas do tamanho de edifícios. Eles verão escorpiões com cabelos como de mulher. E você sabe que isto já estará em suas vidas, em suas almas. Porque para começar estarão possessos por demônios. E esses monstros que é falado no livro de Apocalipse não são seres naturais. O profeta do Senhor disse que eram espirituais. Não são animais naturais. São espirituais. Estarão em suas mentes, em suas imaginações. Porque eles têm se tornado loucos e estão caminhando para isso. Mas, antes de chegar a isso, vamos ler, antes de chegarmos a esta compreensão aqui, vamos ler sua oração inicial, nesse nosso estudo, antes dele começar a ler as Escrituras. Vamos começar aqui, eu estou vendo ali quanto tempo eu tenho, e vocês, se eu passar aqui do horário, vocês me controlam aí, os irmãos que tem relógio aí, no jeito. Que às vezes eu esqueço de olhar para a hora, né? Vamos examinar aqui a oração do irmão Branham, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele pregou isso em 22 de agosto de 1965. Ele começou assim: inclinemos nossas cabeças. Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho, estamos tão endividados para contigo, Senhor, que nunca poderíamos te pagar pelo amor que tu derramaste em nossos corações. Sentimos tão indignos enquanto estamos com nossas cabeças inclinadas e colocados em tua presença. Te pedimos para nos limpar de todas as falhas e de todo pecado. Nós oramos para que tu fortaleça nossos corpos hoje. Muitos estão enfermos e aflitos, como isto mostra aqui. Lenços e pedidos vindo pelo telefone e de todas as partes, ou de todos os lugares. Agora, meus amigos, foi esta oração do irmão Branham, quando ele iniciou o sermão Cristo é revelado em sua própria palavra. E eu gostaria de ler como fiz esta oração completa, porém há muitas coisas nestas palavras aqui, que acabei de citar para vocês, que nós precisamos estudar isto, meditar nessas palavras, e olhar e escutar o que significa realmente esses pensamentos aqui, que estava no profeta do Senhor quando ele fez esta oração, e o que isso significa para nós. Note em primeiro lugar, que primeiro, ele começa esta mensagem, fazendo esta oração, e você note cuidadosamente as palavras que ele escolheu para orar, para pedir a Deus. Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho, estamos tão endividados contigo, Senhor, que nunca poderíamos pagar-te pelo amor que tu tens derramado em nossos corações. Observe isto. Já que nós estamos nos convertendo mais e mais à imagem do Senhor, isto é de fé em fé e de glória em glória, de passo em passo, você está sendo mudado até se tornar a imagem nítida do Senhor Jesus. Para quem acha que isso não vai acontecer, está enganado. Você não se torna santo, não é quando morrer, não, de forma nenhuma. Você tem que se tornar santo aqui em vida. É o que diz as Escrituras: sede santo,
A palavra santo quer dizer separado, limpo e separado. A palavra santificação, limpo e separado para o serviço. A palavra santificar-se é isso. É tirar o vaso da lama, da sujeira do mundo, tudo e colocar lá, limpo, limpá-lo todo e deixar pronto para ser usado por Deus, para que o Espírito Santo preencha. Então, veja isso. Estamos nos convertendo a cada passo para nos tornarmos a nítida imagem do Senhor Jesus. Imediatamente, nossas mentes vai à palavra de Deus. Tudo que você escuta, qualquer aprendizado que você tem, imediatamente sua mente vai para a palavra. Quando ouvimos algo, quando aprendemos alguma coisa, algum assunto, devemos então provar todas as coisas. E a única forma de provar isso é pela palavra. Vocês aprenderam isso, não foi? Tudo tem que ser provado pela palavra, para ver se está correto ou não, para ver se é de Deus ou não. Se for de Deus, tem respaldo nas Escrituras. Se for de Deus, tem respaldo lá. E como é que você prova algo? Como é que você faz a prova? Você passa pela prova da palavra, é como um filtro. E quando isto entra em sua alma, tudo que você ouve, que você aprende, então você leva para a palavra. Quando aquilo é provado que é a verdade, aquilo vai para a tua alma para governar, para te guiar, para te ensinar o que fazer. Viu? A palavra de Deus é para isso. E quando o irmão Branham nos disse que primeiro devemos receber um novo entendimento, logo um novo desejo se manifesta. Porque o desejo vem por aquilo que você entende, compreende. Por aquilo que você pensa, imagina. Então você deseja. Então, uma vez que vem um novo entendimento trazido pela palavra, logo vem um desejo novo, um desejo veio adiante. E então, quando Deus vê esse desejo, que o seu desejo agora é um desejo de obediência, então o próprio Deus entra em teu coração, em tua alma e trata de trazer aquilo à tona. Por isso, foi dito nas Escrituras, tudo o que pedirdes ao Pai será concedido. Porque antes de ser pedido, você pensa sobre aquilo. E o pensamento que você tem sobre aquilo é um pensamento já filtrado pela palavra. Por isso, você não pede qualquer coisa. Ou simplesmente porque está necessitando. Você então recebe um entendimento tal, ou você sabe, a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Mas Deus te dá um entendimento tão claro a respeito de si mesmo, que mesmo você morrendo de câncer, você morre crendo, Deus é curador. Porque Deus colocou em você um novo entendimento. Você sabe que você tem que sair da terra um dia. Não importa se por uma enfermidade, se por um acidente. Poderemos estar aí dirigindo, poderemos ir a um culto, ou seja, onde for, e morremos na viagem, de alguma forma nós teremos que sair desse corpo. Qualquer coisa, não importa, você terá que deixar esta terra, terá que deixar esta dimensão um dia. A menos que Deus tenha te predestinado para que você não passe pela morte até que o rapto aconteça. Aí sim, você não morrerá e irá para a sepultura, você será transformado e sairá desta terra. Mas a menos que não foi assim, você terá que deixar este corpo terá que ir para a sepultura, seu espírito terá que estar junto com as outras pessoas em um corpo celestial, onde pode sentir, tocar, abraçar os outros que já estão do outro lado, viu? Esperando a ressurreição, quando este corpo no qual você estará voltará, se unirá com este corpo, a terra terá que dar conta. Então haverá ressurreição, e isso passará por um processo tal, e você receberá então um corpo glorificado, com o qual você poderá ir até a presença de Deus. Mas se não foi esta a vontade de Deus a teu respeito, então você ficará aqui até que o rapto aconteça, literalmente, e você seja transformado nesse próprio corpo, para daqui mesmo ir embora, junto com os que ressuscitarão. Mas de qualquer forma, você terá que morrer, se não for este o caso. Então observe, quando você pensa nisso, por que será que as pessoas blasfemam e dizem, olha, então Deus não cura porque eu estou aqui doente, já orei, já pedi, e Ele não fez? Mas observe,
E o que Deus, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida? Jesus estava nessa situação. Jesus estava enfermo. Jesus estava cheio de pecado. Veja as expressões para depois não sair aí pensando coisa à toa. Jesus estava com todas as enfermidades do mundo, inclusive as minhas, sobre ele. Jesus estava com todo o pecado do mundo, inclusive os meus, sobre ele. Com todas as tentações, com todas as provas, com todos os problemas, a ponto de suar gota de sangue, entrar em desespero e dizer: Pai, se possível, passa de mim esta prova, passa de mim este cálice. Mas, no entanto, cumpra-se a tua vontade e não a minha. E por que é que nós também não aprendemos isso? Por que é que quando as coisas acontecem ao contrário do que esperamos, já começamos a: será que Deus me ama? Será que Ele está olhando para mim? Parece que Deus me abençoou, os negócios não estão indo bem, os clientes se foram embora, e o meu filho e minha filha, e isto e aquilo. Esqueça sentimento, esqueça emoções. Não é o que você sente, é o que você crê. Não é o que você sente, não importa se você está sentindo dor. Não importa se você está sentindo dificuldades e problemas. O importante é a confiança, a convicção que você tem em Deus. Ele pode todas as coisas. Apenas uma palavra de Jesus é suficiente. Foi o que disse aquele centurião: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas diga uma palavra, isso será suficiente para curar o meu servo. Mas enquanto outros não achou que era suficiente, exigiu que Jesus fosse até sua casa para orar pela pessoa que estava doente. Mas para o outro, uma palavra era suficiente. Você acha que precisa de muita coisa? Para você ser a pessoa mais sucedida do mundo, você acha que precisa de muita coisa? Para todos os seus problemas ser solucionados? Deus pode todas as coisas. O importante é desejo dele fazer? É vontade dele fazer o que eu quero? Porque se não for, meu amigo, não adianta querer torcer o braço de Deus para trás. Faz, Senhor, ore a noite toda, jejue a semana inteira e veja se consegue. Não adianta torcer o braço de Deus como você faz, como o policial faz com alguém. Pega e torce o braço para trás até a pessoa falar o que fez, né? E olha até o que não fez. Não adianta insistir com Deus. Continue confiando, continue esperando, continue crendo. E diga: Senhor, se é a tua vontade, faz isso. Eu preciso disso, mas se não for para o meu bem, se não, porque às vezes pensamos que é para o nosso bem. Achamos que aquele trabalho é para o nosso bem, achamos que aquela moça é para o nosso bem, achamos que aquele rapaz é para o nosso bem, achamos que aquela casa é para o nosso bem. Mas é essa a vontade de Deus? Oramos, colocamos nas mãos de Deus isso? Às vezes oramos, mas insistimos, né? Não deixamos Deus trabalhar. Puxa vida, cada coisa, né? Bom, vamos aqui. Vamos aqui para onde paramos. Deus nos dá do seu Espírito. Deus nos dá do seu Espírito. O irmão Brana chegou a dizer, olha, o novo entendimento, para que, irmão Brana? Este novo entendimento é para mudar a nossa fé, de uma fé intelectual, de uma fé mental, para uma revelação espiritual. E então, quando isso acontece, sua vida, a vida de Deus, que é Zoe, vida eterna, a própria vida de Deus. E então sua vida se comporta. Comportar não é só se ficar uma pessoa comportada, não, sabe? Escuta, esse vaso comporta esse tanto de água, quer dizer, cabe lá dentro. É desse sentido que eu estou vos falando. Então sua vida se comporta em nossos corações, na forma do Logos, o qual é sua palavra, e a qual é seu Espírito. Não tente separar uma coisa da outra, porque você não pode separar a palavra de Deus de seu Espírito. Você não pode separar. As Escrituras dizem: porque o homem pensa em seu coração, como o homem pensa em seu coração, assim é. E da abundância do coração fala a boca. Foi o que escreveu o sábio Salomão. Portanto, você é o que você fala. Portanto, cuidado com suas palavras. Eu vou citar as palavras de Salomão de novo. Portanto, como o homem pensa em seu coração, assim é. E da abundância do coração fala a boca. Se a pessoa só pensa em derrota, assim é. Se o homem só pensa em mulher, é isso que ele é, um mulherengo.
Se só pensa em mentira, é isso, ele é um mentiroso. Sempre estará pensando a próxima mentira, porque ele disse uma e precisa dizer outra para encobrir aquela, para que você não descubra a verdade, daqui a pouco sai cercando a mentira com centenas de outras. Como o homem pensa, assim é. Assim é, quer dizer, ele é isto, o que ele pensa. Por isso, da abundância do coração, daquilo que está no coração, é o que fala a boca. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala. Jesus disse: pelas suas palavras sereis condenados, e pelas suas palavras, pelas suas palavras sereis justificados. Então, nós que achamos que podemos falar qualquer coisa ou que vem na cabeça. Agora, se nós pensamos que podemos falar qualquer coisa que nos vem na cabeça, porque para poder você falar, você tem que pensar. Então, primeiro é o pensamento, depois a palavra. Porque o pensamento é uma palavra expressada. Para ela ser expressada, você teve que pensar primeiro. Então, o que acontece? O anjo do Senhor diz para os Mombrana: diga ao povo... Essa foi a advertência, viu? Diga ao povo que os seus pensamentos falam diante de Deus mais alto do que suas palavras. Como o homem pensa, assim ele é. Portanto, você é o que você fala, o que você expressa, o que as pessoas ouvem. Não pode você ser uma pessoa, ser um crente, um cristão, uma cristã e andar por aí falando qualquer asneira, qualquer bobagem. Simplesmente as pessoas dirão: ele é a bobagem que fala, ela é a bobagem que está falando. Poderíamos citar aqui vários adjetivos, né? Mas eu creio que só isso é suficiente para que você tenha uma compreensão disso. Portanto, você é o que fala. E isto é o porquê nós vamos adiante, prosseguindo até chegar à sua imagem. Porque quando você aprende isso, você procurará sempre falar a verdade, procurará sempre dizer a verdade, sempre agir com justiça, sempre agir com coerência, porque uma vez que você é aquilo que você fala, e da abundância do coração fala a boca, e se você está neste prosseguimento de ser a imagem de Deus aqui na terra, como homem e mulher que você é, mas você tem que ser a imagem do Pai. Então observe como você está agindo, porque se ele é a palavra, você tem que ser a imagem da palavra. As pessoas terão que olhar você e ver em você a palavra, ver Deus em você. Tem que chegar a este processo. Portanto, se estamos na era onde estamos, indo mais além, indo mais e mais até se tornar a sua imagem, e ele é a palavra, então, meu Deus, o que deveria estar pensando em nossas mentes? O que é que nós devemos estar imaginando constantemente? Onde deve estar o nosso pensamento? Me diga, qual seria o pensamento dele? Quando você entrar em determinado lugar, pense: o que faria Jesus agora? O que faria Jesus pisando onde eu estou pisando? O que faria Jesus em meu lugar? Como se comportaria Jesus agora nessa situação? O que Jesus diria para esta pessoa? Como Jesus agiria diante de tal fato? Porque você está chegando a isto, a ser a imagem expressa. A palavra manifesta em carne outra vez. Como deveria estar nossas mentes? Quando ouvimos estas palavras que o irmão Brana menciona em sua oração aqui, na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Estamos tão endividados contigo, Senhor, que nunca poderíamos pagar-te pelo amor que tu tem derramado em nossos corações. Observe isto. O que é primeiro que vem na minha mente? Na sua mente. Agora vamos dizer assim, em termos de conhecimento da Escritura, quando você ouvir essas palavras. Quando você ouve essas palavras, olha: o amor que tu tens derramado em nossos corações. Bem, a primeira coisa que deve vir na mente do irmão teria que ser aquilo que veio na mente do irmão Brano quando ele fez esta oração. Ele estava fazendo o quê? Ele estava citando as Escrituras. E o que acontece é que as pessoas não sabem citar as Escrituras. E é por isso que erram. Por isso Jesus diz: errai por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O que adianta esta velha Bíblia? 10,
15, 20, 30, 40 anos numa residência, não importa se é com a capa preta assim, ou se é com a capa branca, ou se é colorida, ou se é com gravuras, não importa. Mas o que adianta esta velha Bíblia nas residências, sendo que as pessoas não conhecem o que está escrito? Usa como diria, como um amuleto de boa sorte, entendeu? Aberto no Salmo 91, no Salmo 23, como se aquilo fosse resolver alguma coisa, como se aquilo fosse expulsar uma olhada, alguma coisa. Usam como se fosse como os outros usam, um galho de arruda, ou um comigo ninguém pode, uma planta que tem a mesma coisa, superstição, apenas isso. Não conhece as Escrituras e por isto erram. Não sabem citá-las nem para si mesmos. Acontece qualquer coisa em suas vidas e eles não sabem recorrer à palavra para saber como agir. Agem de qualquer forma. E por isso mentem, por isso roubam, por isso matam, por isso blasfemam, por isso cobiçam, por isso desejam o que é dos outros. Entende? Por isso fazem tudo que não convém. E tem aquele que diz, mas eu não faço nada disso, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca disso. Olha, a Bíblia diz, depois que você cumpre todo o seu dever, você ainda não passa de servo inútil. Agora, imagine que tipo de dever temos cumprido. Já cumprimos todos os nossos deveres? Já obedecemos o que foi requerido de cada filho de Deus nas Escrituras? Temos nos batizado da forma correta, de acordo com as Escrituras? E estamos crendo na doutrina correta, como nas Escrituras? E achamos que não estamos em falta. Conhecemos as Escrituras? Que Escritura nós conhecemos? Jesus disse, errai por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Porque quando se conhece a Escritura, quando se conhece, eu não digo a letra da Bíblia, mas o que está aqui dentro, na forma da palavra escrita. E você não precisa sabê-la de cor e salteado, mas ter o discernimento do Espírito para saber o que é certo e o que é errado. E o que é certo e o que é errado já está sendo contado aqui. Tem que se ter pelo menos uma pequena noção de certo e errado, para poder citar as Escrituras. E quando se cita as Escrituras, você não está fazendo outra coisa, a não ser assim, olha, não, isso aqui é errado. Você estará citando as Escrituras. Isso não é certo. Deus não se agrada disso. Deus não gosta de tal coisa. O Espírito Santo não age desta forma em ninguém. Entendeu? Porque você aprendeu a citar as Escrituras. Então, quando o profeta do Senhor disse, estamos tão endividados contigo, Senhor, nunca poderemos pagar a dívida. Temos uma dívida para contigo que nunca poderemos pagar. E ele diz, pelo amor que tens derramado em nossos corações. O irmão Branham está aqui citando as Escrituras. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E sabe quem ele estava citando? Ele estava citando as palavras de São Paulo no livro de Romanos, capítulo 5. Que eu quero ler com vocês agora. Romanos, capítulo 5. Alguém olha, deixa eu ver aqui rapidamente. Tá, eu já estou chegando a 58 minutos nessa palestra. Vamos a alguns minutinhos aqui, mais só um pouquinho aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1, da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Vamos ver aqui. Eu vou lendo, vocês acompanhem aí também, se vocês puderem, se tem aí sua Bíblia. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Como é que se entra a esta graça oferecida? Pela fé. Você não paga um ticket, você não assina um cartão de membro, sabe? Não adianta você dizer, eu tenho um cartãozinho aqui de membro de tal igreja. Eu disse, não, eu tenho um batistério lá desde que nasci. Isso nada resolve. Nada disso resolve. Paulo está dizendo aqui como é que é feito. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, veja, que é Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Você já sabe, se você entrou na graça, você está salvo. Paulo diz, pela graça sois salvo, por meio da fé. Agora, é uma fé, é uma certeza que Deus dá ao teu coração. Todo mundo diz que tem fé.
Todas as pessoas dizem, eu tenho fé em Deus. Não, com fé em Deus eu vou, com fé em Deus eu faço, com fé em Deus eu compro, com fé em Deus eu faço isso, com fé em Deus vai dar certo. Tudo isso. Fé em Deus só para as coisas dessa vida? Não passaríamos de miseráveis se tivéssemos fé em Deus só para as coisas desta vida. Eu quero saber ter fé, esta certeza, esta revelação de que deixaremos este mundo, essa dimensão e iremos para a casa de nosso Pai. Porque Ele tem nos revelado que saímos de lá e temos que voltar para lá. Saímos de Deus, teremos que voltar para Deus. E você entra nisto, nesta graça, através da fé. Uma convicção, uma certeza que Deus coloca em teu coração que ninguém tira. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então tem um processo aqui, viu? Paulo disse assim, olha, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Oh, graças a Deus eu tenho esperança, Deus me salvou, Deus me purificou, Ele perdoou meus pecados, porque isso é um segredo também, viu? Você pode dizer assim, mas ele matou, ele fez isso, fez aquilo, agora diz que está salvo. Não importa isto, não importa o que foi feito, não importa a vida que se teve. Uma vez que você se encontra com a palavra, com a verdade, você muda de vida e esqueça seu passado. Deixe quem quiser apontar o dedo, mas Jesus prometeu que te salvaria, te perdoaria, se você se arrepender dos seus pecados. E ponto final. Você se torna uma nova criatura. Agora, não quero fazer tudo que não presta, depois se acobertar com a capa de religião, sou salvo, para enganar os outros. Porque aí o fogo parece, talvez, quem sabe o fogo vai ser mais ardido para tais pessoas, né? Porque não passará de hipocrisia, de hipócrita. Mas veja, meus irmãos, Paulo está dizendo, você se alegre, se glorie nesta esperança, e não somente isso, mas também, olhe, nos gloriamos nas tribulações. Porque vamos se alegrar só com coisa boa, é? Temos que nos alegrar agora nas tribulações. Então, às vezes o irmão vem, o irmãozinho, a irmãzinha vem, irmão, estou com um problema tão sério lá em casa. Já pensa, irmão, glória a Deus, graças a Deus por isso. Que isso, irmão? Eu estou me acabando, você está dando graças a Deus? Pois é, irmão, olha, não deu certo isso, está dando tudo ao contrário. Gente, se alegre nas tribulações. Meu filho não fica bom, minha filha está cada vez pior, e eu não consigo o que eu queria, e parece que nada dá certo para mim. Olha, as escrituras dizem, se glorie nas tribulações. Agora veja por quê. Sabendo que a tribulação produz paciência. Como é que a tribulação produz paciência? Porque quando você está atribulado, você fica impaciente. Grita com as crianças, chuta o gato, coitadinho do cachorro, cai do outro lado. Né? Numa força de expressão. É cada coisa, você xinga o vizinho, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que quanto mais tribulação, você deve se tornar mais paciente. Se estiver acontecendo ao contrário, tem alguma coisa errada. Olha, eu não tenho paciência de ouvir um culto todo. Fica inquieta, já quero ir embora. Eu não tenho paciência de escutar uma pregação, uma fita. E é cansativo demais. Eu não tenho paciência de ler um livro desse, de ler uma literatura dessa. Tá bom, deixa quieto. Vai chegar você não tem tempo, vai chegar o momento que você vai ter todo o tempo da vida, toda a paciência do mundo. Você não vai poder correr, duas pernas já não aguentam mais. Não vai conseguir levantar na correria todo dia para trabalhar, sabe? Porque tem que trabalhar, sustentar a casa. Mas vai chegar o dia que você não vai poder fazer isso. A artrose não vai deixar mais, a artrite não vai deixar mais.